Olá, sejam bem-vindos ao podcast Learning, Creating and Sharing, episódio número 29. Sou o Luís Almeida e hoje tenho o prazer de ter comigo Martim. Olá, Martim, como é que estás? Tudo bem? Olá, tudo bem, Luís? Obrigado pelo teu convite. Obrigado eu por teres aceito. Olha, Martim, há sempre aqui a pergunta a mais fácil de todas, talvez, e a básica, que é, se calhar, quem é o Martim Mariano e um bocadinho da sua história, dentro do possível, dentro de um Ok, académico e profissional. ok. Então, quem é que é o Martim? Essa é uma pergunta que eu acho que ainda ando à procura da resposta ao fim destes anos todos. Mas o Martim é quem? O Martim é o marido da Ana e o pai da Leonor e do Vicente, que vai nascer agora daqui a 2 meses. Sou escritor, acima de tudo isso, e criativo. Sou diretor criativo da empresa que criei no final de 2021, que se chama Tudo Bem Escrito, que hoje em dia divido com a minha mulher, que é a minha sócia também na empresa. Trabalhamos aqui os dois lado a lado, o que deixa muita gente de queixo caído a pensar como é que vocês ainda não se mataram, mas trabalhamos aqui já quase há quase 4 anos, lado a lado no escritório. Boa. Portanto, estamos juntos de manhã à noite, uma grande parte dos dias. Depois, em termos de formação profissional, a minha vida é muito engraçada porque não segue de todo aquilo que é o percurso normal que as pessoas seguiram nas suas vidas académicas e profissionais. Porquê? Porque eu comecei, portanto, vamos ficar só pelo secundário. Eu fui para o agrupamento 3 na altura, porque tinha muitos amigos que iam para a economia, eu não queria ficar sozinho, então fui para a economia, fiz o 11º ano. E depois percebi claramente que aquilo não era para mim, porque a matemática era uma coisa que ainda trazia muitas dores de cabeça, e eu já estava completamente de costas viradas para a matemática. E então, no final do 11º ano, no exame nacional, consegui aproveitar ter uma nota incrível, que foi um 1,6, de 0 a 20, o que me disse claramente que tá, isto aqui não é para ti, portanto, vai lá para onde tu tens que ir, que é para humanidades. E então eu saí daquela turma, voltei para o 10º ano, andei 2 anos para trás e fui para humanidades porque queria ser ator. E então eu desde miúdo fazia imitações em casa, e o Herman era o grande foco das minhas imitações, Criador, como deve ter sido de muita gente neste país. E então eu certo? queria mesmo ser ator, e depois fui para o agrupamento 4, para Humanidades, e tinha oficina de expressão dramática, que era uma coisa que eu gostava bastante. E então ali estive durante 3 anos a fazer o secundário, tudo a correr muito bem, e acabei o secundário com 19 no Exame Nacional de Português. Portanto, e ganhei um concurso literário na escola. Foi assim o primeiro prémio interessante, que o primeiro e único prémio que ganhei até hoje a escrever. Boa. E então, nessa altura, eu, quando acabo o secundário, portanto, estávamos em julho de 2003. 2 meses depois morre o meu melhor amigo e eu fiquei completamente perdido na vida, e sem saber o que é que havia de escolher. Eu tinha que escolher o meu curso superior e não fazia a mais pequena ideia, porque a minha mãe caiu no erro de me dizer que se eu fosse para ator ia passar fome, porque os atores em Portugal tinham muito pouco sustento e muito pouco apoio. Pá, e aquilo foi o suficiente para me destabilizar. Eu era uma pessoa extremamente influenciável nesse ponto, ou com muito pouca autoconfiança. E Uhum. então ela disse-me aquilo e eu disse, ok, então, para teatro não vou, e agora o que é que eu faço à minha vida? E eu, na altura, já tinha, desde muito novo, o amor pelos campos de férias, que fazia desde os 5 anos, e já era animador de campos de férias. E há uma rapariga, na altura do meu bairro, que Uhum. estava a tirar o curso de educadora de infância. E então ela perguntou-me, ali naquele mês de setembro, que era o mês antes de ter que fazer o mês de ter que fazer a matrícula ou que escolher o curso. Ela perguntou-me, então olha lá, mas tu não fazes campos de férias como monitor? Eu sim faço. Então, tu não vais tirar o mesmo curso que eu estou a tirar, que é ali em Benfica, na Escola Superior de Educação. Sempre qual é que é o curso? É Educação de Infância, assim, tipo, vais estar no curso para de crianças. E, sim, então assim, ias trabalhar com crianças. Eu, está bem. E foi assim que eu escolhi o meu curso superior. Foi exatamente assim. Está bem. E então inscrevi-me, e quando vou, no início de outubro, quando vou à faculdade, à Escola Superior de Educação, que tinha uma coisa engraçada, que é a escola que fica por cima da secundária onde eu queria andar, que era a secundária de Benfica, que eu tinha imensos amigos nas colónias de férias que estudavam lá, e eu Uhum. queria ter ido para lá e não consegui. E então acabei por ir para a faculdade em cima
mesmo por cima no Destino. monte da secundária do Benfica. Então, quando eu vou inscrever, quando eu vou no dia que eu vou conhecer a minha turma, ver a pauta, porque na altura estas coisas ainda não estavam disponíveis na internet, né? Claro. Há 20 anos a internet era um bocadinho diferente daquilo que é hoje. Quando eu vou escolher, quando eu vou ver então a minha turma, eu olho para a pauta, e até tive que esfregar os olhos, olhar 2 ou 3 vezes, porque eu não estava a acreditar. A minha turma eram 48 mulheres e eu, e mais um outro rapaz que eu vim a descobrir 2 semanas depois, que era surdo-mudo. Eu assim, isto não me está a acontecer, isto não pode ser. Então, para teres uma noção, eu estava de tal forma esfrangalhado emocionalmente que eu demorei 2 semanas a entrar na sala de aula. E então eu batia à porta, chegava sempre atrasado, porque vinha aqui de Odivelas para Benfica, Claro. batia à porta, abria a porta, elas estavam sentadas assim, as mesas estavam em U, eu abria a porta, via 48 mulheres, eu petrificava e congelava, tudo, fechava a porta, ia-me embora, e vinha a pé pela linha de comboio do Benfica até Entre Campos, apanhava o Entre Campos, era o tempo suficiente para a minha mãe poder sair de casa, e o meu pai, e eu já poder ir voltar para casa, para não ser ninguém me chatear. Então isto durou 2 semanas até que eu finalmente decidi chegar à escola por volta das 7 da manhã e sempre não estava lá ninguém e eu fui o primeiro a entrar na sala e a partir daí acabou-se o problema. Claro. Durante esse período eu percebi, pá, aí no segundo ano, logo, percebi que aquilo não ia ser a minha vida, que dificilmente eu ia ser educador de infância, ia conseguir aturar aquilo que estas heróis e heroínas aturam no seu dia a dia. E fui alvo e fui vítima durante bastante tempo, portanto, durante muito do tempo que ali estive, de discriminação de género. E literalmente, e isto hoje em dia é difícil porque as pessoas. Há muita ideia que isto só acontece ao contrário, né? Tanto Claro. de homens para mulheres, mas também acontece de mulheres para homens. E foi o que aconteceu. Eu fui vítima de situações absolutamente lamentáveis. Eu ainda agora, há umas semanas, fui à Madeira e com a Ana e com a Leonora. Estava lá, tenho uma grande amiga de faculdade que Uhum. vive na Madeira, que é madeirense. E estava-lhe a dizer, pá, engraçado como situações, e esta é uma delas, em que estamos todos na sala, está tudo a falar, pá, e eu peço um lápis à minha colega do lado e a professora para a aula e diz qualquer coisa como a tua voz mete-me nojo. Epá, e eu, que na altura era uma pessoa extremamente impulsiva, agarrei-me à mesa e ia-me fazer assim para me levantar e é a Nádia, que está ao meu lado, que mete a mão em cima da minha mãe e disse: amigo, por favor, não reajas, não reajas, por favor. E o que é que eu me lembrei foi que é muito engraçado como não houve uma única pessoa naquela altura que se levantasse para dizer ao professor: isso, desculpe lá, mas isso não está certo, isso não Não é é justo apropriado. dizer. Não é? Não houve ninguém. Portanto, e isto é a prova que isto acontece para os dois lados, é assim para os dois lados. E então, no segundo ano já tinha mais ou menos um bocadinho um verdito, porque eu fazia estágios pelo caminho que não ia ficar, não ia seguir esta via profissional, Uhum. mas apareceu a hipótese de eu ir fazer Erasmus. Eu disse: peraí, tenho que ir É fazer agora. Erasmus, mano. Eu tenho que ir para fora, tenho que ir para fazer qualquer coisa. Então, lá fui eu para Erasmus em fevereiro de 2006 para a Holanda. Chumbei o ano, vá-se lá perceber porquê, na Holanda, bem que se chumba o ano. E quando voltei, fiquei no terceiro ano retido, portanto, estive a fazer 5 disciplinas desse ano e fui trabalhar para o aeroporto de Lisboa. E foi das melhores experiências profissionais que eu tive. Foi a trabalhar no aeroporto, a ajudar passageiros com mobilidade reduzida, portanto, a levar passageiros de cadeiras de rodas e tudo mais aos Certo. aviões, e a estar a fazer o apoio de check-in ao avião da TAG para Luanda. Pá, e eu posso-vos dizer que foi possivelmente. Eu até hoje ainda estou para perceber como é que aquela gente consegue levar o que levam dentro do avião, no tapete fora de formato. Eles desmontam carros inteiros e levam às peças. Eles levam flores para funerais dentro do porão. Portanto, é inacreditável o que acontece ali. Os candongueiros que estão ali a negociar transporte, excesso de peso e tudo mais. Pá, era uma experiência incrível. Se é o Venho da faroeste. Holanda, exatamente, para ser mesmo para o Oeste. Pá, na Holanda percebi claramente que eu não ia ser educador de infância, e, portanto acabei o curso, era este o objetivo. E quando acabei o curso, eu disse: eu não vou concorrer, não vou fazer nada, mas quando acabei o curso estava tão desesperado que comecei a mandar currículos para jardim de infância. E a certa altura começo a perceber que, mais uma vez, estava a ser vítima de discriminação porque pá, até tive várias pessoas para quem eu telefonava na altura para perguntar se estavam à procura de pessoas ou não. Estamos à procura de uma educadora assim. Então, eu sou educador. Pois não, mas estamos à procura é mesmo de uma educadora mulher, homens não. E eu assim, mas homens não porquê? Pá, porque os pais, isto, imagina, você vai mudar fraldas a crianças e não sei o que, não sei o que mais, e isto pode parecer um bocado.
E pá, e eu ficava absolutamente E tu não chocado, estava a acreditavas no que ouvir, ouvias, não é? exatamente. Epá, e a certa altura comecei a pensar assim, o que é que eu posso fazer sem ser isto? O que é que eu sou bom a fazer? Ok, eu tenho algum jeito para escrever. E eu escrevo melhor que a maior parte das pessoas e dos meus amigos. Portanto, isto pode ser aqui uma via, mas o que é que tu vais fazer enquanto escritor? O que é que tu vais fazer sabendo escrever? Comecei, não consegui encontrar nenhuma explicação, até que me lembrei que tinha em casa um pai, uma mãe e um pai jornalistas. Então, e se eu fosse para jornalismo? Ao fim e ao cabo, tu ouves falar sobre jornalismo desde os teus 5 anos, portanto, todos os dias em Pronto. casa. Então, e se eu fosse para jornalismo, fazer um mestrado, uma coisa assim? E foi o que eu tentei fazer. Liguei para a Escola Superior de Comunicação Social, que era ao lado da minha, a perguntar o que era preciso fazer para ir me inscrever no mestrado de jornalismo. E eles disseram: olha, e basta, isto é só pagar e inscreve-se e está E tudo bem. aparece cá. Então, e qual é que é o prazo para fazer essa inscrição? O prazo acaba hoje. E eu, então, lá fui eu a correr, não fui a correr literalmente, mas lá fui eu muito depressa, de autocarro, como aquele dava, de Odivelas para Benfica, fazer a inscrição e inscrevi-me no mestrado. Primeiro ano correu lindamente, acabei com média de 15, para quem nunca tinha tido uma única cadeira de comunicação social na sua vida. E no segundo ano escolhi o estágio, escolhi fazer um estágio. Agora, há aqui um ponto prévio muito interessante, que é, eu sou portista e naquela altura era fanático do futebol. Depois perdi esse fanatismo e o gosto pelo futebol a trabalhar para o futebol, já mais tarde na SIC, mas naquela altura para mim a SIC era do Benfica, era impossível eu ir para a SIC. Pior do que a SIC, só mesmo ir para a CMTV, onde eu dizia, ou para o Correio da Manhã, assim, pá, eu só vou para lá para dentro, dentro de um saco preto. Portanto, o resto escolham, esqueçam. Então, vamos para a RTP não aceitava estágios, portanto não deu. A TVI também não me apetecia tanto, então, olha, qual é que é o sítio que está disponível para ir trabalhar para a televisão? É SIC. E lá fui eu estagiar para a SIC. E entrei em fevereiro de 2010 e só saí quase 9 anos depois, para trocar a SIC por uma agência de marketing digital que tinha 5 pessoas, onde eu estive um ano. Fui despedido no Dia das Mentiras de 2019, exatamente, a achar que era mentira, portanto que era palhaçada, mas não era mesmo a sério. E depois trabalhei numa agência, na BBDO, durante 3 meses, e depois saí da agência porque percebi claramente que não era a pessoa certa para aquele cargo, que havia Hum. certamente milhares de pessoas muito melhores do que eu para fazer aquilo. Não era aquilo que eu queria fazer, e então lancei-me como freelancer, vim trabalhar para casa, como formador, sobretudo, e 5 meses depois de fazer isto, o mundo fecha com uma pandemia de Covid-19. E eu assim, o que é que eu vou fazer à minha vida agora? Então eu dou formação, o que é que eu vou fazer? E a Ana é que me diz: por que não começas a fazer curso online? Fala online, pá, mas achas que eu vou fazer curso online? Ninguém quer fazer curso online, as pessoas querem atacar a cara, não sei o quê. E ela, depois isso é tudo muito bonito, mas o dinheiro tem que entrar, não é, meu amigo? E eu disse: está bem, então Alguém falou vou mais alto. experimentar. Exato, eu fiz o primeiro curso e tive 47 pessoas inscritas. Na altura era um curso de 4 horas, pelo qual eu cobrei 40 euros, ou alguma coisa assim qualquer. E eu assim, olha, isto se calhar pode dar, isto pode correr bem. E comecei por ali, a fazer consultoria e a começar a escrever para os outros, para empresas, e a coisa começou a correr bem. E entretanto, 3 anos depois, ou quase 3 anos depois, resolvi que tinha que abrir uma empresa, porque a minha missão era precisamente dar emprego e dar trabalho, sobretudo, não emprego, mas dar Certo. trabalho aos miúdos que saíam dos meus cursos, miúdos e não só, mas às pessoas com mais talento que eu via nos meus cursos, e permitir-lhes Ter não uma terem que passar carreira. pelo que eu passei, que foi, a primeira vez que eu disse que um dia havia de viver da escrita, Luís, eu tinha 15 anos, eu tive que esperar a 21. E para poder dizer, eu hoje vivo das palavras, eu hoje é a Hum. escrever que eu ganho a minha vida. E aquilo que eu quero, efetivamente, é que as pessoas não tenham que passar por isso. E também foi por isso que eu escrevi o livro, já lá vamos falar do livro, mas é sobretudo para que mais pessoas possam ter acesso a trabalhar com as palavras quando é isso que querem fazer. Portanto, que não seja um sonho inalcançável. Para mim era, com 15 anos, Claro, para mim, quem escrevia era escritor, e para ser escritor era preciso ser um predestinado, um claro. iluminado da vida, que tinhas, baixado sobre ti a luz da inspiração. Certo. E portanto o meu caminho é um bocadinho este, é um caminho cheio de muitas aventuras, de muitas trocas, de muitas mudanças. Eu trabalhei 6 anos como produtor editorial de programas de desporto na SIC. Ao fim de 2 anos estava a pedir para sair, não me deixaram, obrigaram-me a ficar 4 anos como a fazer isto. Eu já odiava aquilo, tanto que eu hoje em dia não consigo quase ver futebol, vejo de vez em quando um jogo ou outro, Claro. mas não consigo porque enerva-me, porque deixou
traumas, porque ouvi coisas Escola. como queres sair, vai-te embora, que há lá 50 ou 60 pessoas à porta para ficar com o teu lugar. Pá, é todo um conceito de liderança, mas que fez parte, que hoje em dia digo isto, que é, não pagava nada, não tocava nada, porque tudo isto foi caminho, e foi o que fez Claro. com que eu chegasse até aqui e tomasse essas escolhas que fiz. Certo, e é de louvar esse trabalho que estás a fazer ao final, entre outros, como é óbvio, mas a questão de poder auxiliar outras pessoas que por vezes têm Sim. dificuldade em se orientar, não é que não tenham capacidade. Eu acho que um dos maiores desafios que existe hoje em dia, quem sai, seja de licenciaturas, de escola, não é preciso ser só licenciatura, atenção, porque outro tipo de cursos, às vezes ter uma orientação, dizer, olha, poderás ter isto, é que às vezes as pessoas também não sabem. Atenção, e isso Eu acho que não sabe, exato. não é E pecado. atenção, exatamente, eu não conheço hoje em dia a realidade do ensino secundário, que a minha filha ainda está muito longe, mas terei que conhecer, mas tenho a certeza, porque tenho visto alguns pais a reagirem, desde que eu na semana passada anunciei que o livro já estava disponível para pré-venda, Uhum. sobretudo um mercado que eu gostava muito de conseguir alcançar, que é dos adolescentes que estão a acabar o secundário e que pá, saem dali com uma formatação ao nível da escrita e da comunicação que é absolutamente terrível, que é a formatação para obedecer àquilo que as pessoas querem e a escrever de uma forma pá, que ninguém fala assim. E eu Sim, tenho, esse compromisso com a simplicidade e com a clareza e, sobretudo, com fazer com que as pessoas percebam o que nós escrevemos. E eu acho que este é o grande problema, é que nós saímos de um secundário ou de uma faculdade a escrever de uma forma aborrecida, desinteressante, para convencer e para calar a boca dos professores que nós temos que escrever daquela maneira e dizer as coisas daquela maneira. Depois já cá para fora e de repente pedem para comunicar ao contrário. Assim, tipo, sim. não, agora se fala simples e assim, não consegues. A tua formatação e o teu imprinting é tanto que tu não consegues mudar aquilo sem ajuda. E por isso é que eu escrevi exatamente o livro para quê? Para o Martim de 15 anos, para o Martim de 25, para o Martim de 35, porque há pessoas que nós nem um e-mail sabemos escrever. A maior Sim. parte das pessoas nem um e-mail sabe escrever. Agarra e escreves um e-mail como escrevias uma carta para o presidente da Câmara. Não é? É a mesma coisa. E usas o mesmo formato para todas as pessoas. Quando são públicos diferentes, com quem tu devias falar de E, forma diferente. claro, e a personalização, a importância hoje em dia que nós sentimos quando alguém escreve para nós de uma forma personalizada, toca-nos, às vezes até nem é pelo Muito conteúdo, mais mas depressa, claramente. às É vezes pela até por forma. duas ou três linhas, se calhar, de Yeah. atenção, porque nós, como ser humanos, gostamos de ter atenção, vamos ser realistas, né? No sentido positivo, e às vezes ali duas ou três frases que podem, se calhar, todo o conteúdo que está lá, fazer a diferença para que tu olhes para aquilo de uma forma completamente Sim, diferente, né? sim. Excelente. Isso mesmo. É isso mesmo. Martim, diz-me uma coisa, como é óbvio, sendo escritor, qual é a importância, por assim dizer, da escrita na tua vida e que tu possas, no sentido de também poder ajudar outras pessoas, talvez também a direcioná-las a nível de tanto de carreira profissional e até pessoal às vezes, porque não é preciso, isto não é preciso ser sempre alcançar profissionalmente, também temos a nossa Claro. Não. pessoal, não é? Pá, para mim, a escrita é fundamental, porque é a única coisa, eu costumo dizer, é a única coisa que eu sei, para além de ser pai e marido, e até isso sou extremamente imperfeito, não que na escrita seja muito melhor, mas a escrita é, sem dúvida, aquilo que eu faço melhor, porque eu faço muito, porque eu escrevo muito, porque eu trabalho mais do que a maioria das pessoas que fazem disto vida, e isso eu tenho noção absoluta, porque foi algo que eu meti na cabeça que tinha que fazer e que. Sabes, hoje em dia, e acho que a idade de facto é incrível porque nos traz uma maturidade e uma capacidade de olhar para as coisas de outra forma, mais do que querer ser o melhor escritor ou ser, porque isso é muito subjetivo e Claro. 10 pessoas agarram no mesmo livro e têm opiniões diferentes sobre o escritor e sobre aquilo que está lá escrito, mas mais do que ser o melhor escritor, eu quero ser um escritor, eu quero ser competente, eu quero sobretudo toda a gente que me lê perceba aquilo que acabou de ler. Ou seja, não há de ser nunca por não perceberem o que eu escrevo, estão me dizer que eu não, que a minha escrita não é boa. E eu não quero ser um escritor de quem as pessoas todas gostam. Eu quero que as pessoas consigam entender o que leem e retirar dali alguma coisa, porque vai haver sempre quem não gosta, e é isto, é tudo muito sempre subjetivo, não é? No fim, Temos, todos nós, há pessoas que são prémios Nobel da literatura e que há gente que diz que, pá, que a escrita é aborrecida, é chata, claro. é tudo mais. Agora, há uma coisa que eu tenho, que eu acho que me distingue. Eu gosto muito de escrever para pensar. E eu gosto muito de pensar. E desde criança que eu faço isto, que eu Uhum. penso muito nas coisas e eu reflito muito sobre as coisas. E depois aprendi a começar a escrever para organizar o meu pensamento. E isto hoje em dia para mim é um mandamento, que é quem escreve bem pensa melhor.
Porque tu, quando consegues organizar as tuas ideias de forma escrita, tu consegues organizar tudo e consegues organizar o teu pensamento. E o que eu vejo muitas vezes é que as pessoas não têm sequer capacidade de pensar direito, por isso, quando começam a escrever, a forma atabalhoada e desengonçada como pensam reflete-se naquilo que escrevem. E é por isso que é uma salgalhada, que ninguém, pá, que não há um fio condutor, saltam de um Claro. assunto para o outro, falam de 50, 3 ou 4 ou 5 assuntos na mesma frase. Tu começas a ler a frase e a frase tem 10 linhas e tu, quando chegas ao fim da frase, já não fazes a mínima ideia de onde é que começaste. Já, pá, e isto, É um numa processo, não época, é? No final do dia é um estamos a falar de um processo, processo. exatamente, e é um processo de comunicação. E numa época onde as pessoas são absolutamente esmagadas com a quantidade de conteúdos que vêm diariamente, Inundadas tu tens mesmo. que ser capaz de fazer uma coisa que é. O meu primeiro objetivo enquanto escritor é fazer com que as pessoas leiam o meu texto até ao fim, seja qual for. Seja um texto com 280 caracteres, seja um tweet, seja um artigo com 5 mil 10 palavras, seja Claro. um livro, seja o que for. Então, eu quero que as pessoas comecem a primeira frase e só saiam do livro ou do texto ou do artigo no final. Portanto, se elas saem a meio, eu estou a falhar. A culpa não é delas, é minha. E eu acho que é preciso haver essa responsabilização como escritor e como ser humano, que é. E eu, felizmente, que ganhei ao longo da vida a capacidade de começar a aceitar críticas, que era uma coisa que eu tinha muita dificuldade, que era, eu achava que só estava bem quando as pessoas batiam Claro. palmadinhas nas costas. Hoje em dia, virei o bico ao prego e é, eu quero é que digam mal, eu quero é que me digam, olha, eu não gosto porque acho que assim, 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 assado, e me façam pensar no que é que está mal naquilo que eu escrevi. Obviamente que eu hoje pego no livro e se eu for a ler de uma ponta à outra, que já não vou fazer, portanto já não caio nessa esparrela, Não. eu sei que vou encontrar coisas onde eu dizia, ei, pá, eu devia ter escrito. Porque isto é a vida. Eu daqui a um ano olho para uma coisa que eu escrevi e vou sempre encontrar forma de escrever, de achar que podia ficar melhor. Porquê? Porque nós estamos sempre a evoluir. E à medida que evoluímos, o nosso pensamento muda, a nossa capacidade de olhar para as coisas muda, aquilo que lemos influencia aquilo que nós pensamos e aquilo que nós escrevemos também. E então, para mim, pá, a escrita tem a importância máxima porque é o meu sustento, é o meu ganha-pão, mas é também aquilo que mais me diverte. E eu, Claro. de facto, eu divirto-me muito a escrever e acho que devia ser assim para toda a gente. Agora, também há coisas aborrecidas e às vezes há. Se eu tivesse que escrever só coisas de que gosto, eu era uma merda de escritor porque não me safava, porque Claro. faz parte de tu teres que escrever coisas que não gostas, faz parte de encontrar os clientes e produtos. E eu, como copywriter, tenho muito esta vertente de encontrar produtos que não são sexys, que não são Claro. divertidos, que não são bonitos de comunicar, mas que têm por trás, e é por isso que eu acho que me safo relativamente bem, é porque eu tenho a capacidade de contar histórias e de comunicar de forma interessante e ao mesmo tempo de escrever várias coisas diferentes, que Uhum. é tu descobrires a história por trás da pessoa que faz aquele produto ou a história por trás daquela característica em especial, porque pá, não tem piada nenhuma eu falar sobre mangueiras de rega exterior que só ligam à noite. Agora, há de haver alguma coisa que o senhor Zé constrói aquela mangueira, ou que foi implementar aquela mangueira, ou que teve a patente, ou que trabalha, tem uma das componentes que é o gajo que produz e que desenha, que não sei o quê, tem na sua vida que faz com que pá, ele chegue todos os dias às 6 da manhã ou às 5 da manhã à fábrica. E diz bom dia a toda a gente, e não sei o quê, e aquela peça sai com amor, sai. É. E é isto que eu tento trazer, porque há uma coisa também que eu nunca me esqueço, é o país onde eu estou. Uhum. E eu vejo muita coisa e muito copywriter e muito escritor a copiar tudo aquilo que se vê lá fora. E hoje em dia o LinkedIn, por exemplo, o LinkedIn está transformado numa escola onde toda a gente tem sempre alguma coisa para ensinar e sabe imenso. E hoje em dia é a escola dos PDFs, que é só PDF, toda a hora com conteúdos. Mas eu não me esqueço que vivo num país onde até 1974 70% da população era analfabeta. Pois. Analfabeta. E, portanto, as pessoas, e eu tenho um país extremamente envelhecido, onde eu não posso usar linguagem eloquente e linguagem difícil, porque as pessoas não percebem e Não vai não chegar a querem ler, não querem mensagem. ouvir, não vão chegar lá. Não vai chegar a Pá, mensagem. e há um conselho que eu guardo do Bento Rodrigues, que eu digo isto a toda a hora, o apresentador do primeiro jornal da SIC, que eu nunca mais me esqueço de estar na redação e de começar a ouvi-lo a dizer, oh, não sei quantas. E lá vinha a jornalista, o que é que foi, Bento? Pá, já está aqui. E ele começa a ler o pivô e diz, a minha avó não vai perceber, a minha mãe não percebe isto. A minha mãe não vai perceber isto, a minha avó não vai perceber isto. E houve um dia que eu fui ter com ele e lhe perguntei, oh Bento, mas porquê é que tu insistes tanto nesta coisa a minha mãe não vai perceber isto? Assim, pá, porque quando eu estou a ler alguma coisa em frente à televisão, do outro lado estão 2 ou 3 milhões de pessoas
muitas delas reformadas, que não têm a escolaridade completa, mais velhas, o teu país é mais velho, é muito envelhecido, pessoas do interior, pá, que se eu não falo a linguagem que elas falam todos os dias e que usam todos os dias, Não elas chega. mudam de canal. Ou não interessa, não percebem, não querem saber, perdem É. o interesse. Pá, e aquilo para mim foi um momento wow. Foi um momento onde aquilo mudou a minha forma de trabalhar e mudou a minha forma de escrever para sempre. E eu já lhe disse isto, pá, eu sei que ele não tem noção do quanto isto foi importante, porque ouvir o Bento e ao mesmo tempo ler o Hemingway foi um casamento de coisas que mudou a minha forma de trabalhar e de olhar para a escrita. Eu acho que aí Portanto, também, acho também aí, desculpa te interromper, mas digo, não faz acho que mal, é um faz mal. ponto muito importante que há também a responsabilidade dele ser humilde e de perceber que não estou aqui só para ditar o texto que está dito por si só, né? Exatamente, não Mas pode que é que ser. a mensagem que chega lá, pelo menos tente chegar a alcançar o maior número de O pessoas maior número de possível. pessoas. Pá, e ele tem um espectro de pessoas que vão É isso que eu desde o dizer. reformado, velhote, a crianças que vêm a Nós casa somos, almoçar vinda da os dados, escola. os dados são públicos, nós somos dos países mais idosos do mundo, acho que somos o terceiro, Completamente. ok? Luís, E, nós daqui a 30 anos, Portugal, em vez de sermos 10 milhões, vamos ser 5. pronto. Ou E, mais, não e é? no, quando, Ou quando foi o menos, dia, neste caso. sim, e no dia do livro, que foi há uns dias atrás, não quero, agora só para Foi não. ontem. Foi ontem, né? Pois eu não sabia se era ontem ou antes de ontem, em que havia, se estiver correta a estatística, 58% nunca lê um livro. Exatamente. Por isso, Portanto, este é o meu país, não isto é é? a nossa realidade. Pronto, eu E eu não costumo posso dizer, querer ser, armar-me em... Que era isto que acontecia, por exemplo, com os escritores, pá, que são incríveis, mas que os escritores da primeira metade do século XX, e antes até, escreviam para a elite. Porque era a elite que sabia ler. E, portanto, eles usavam aquelas... eu adoro chavões, Saramago, adoro... Eu já os li a todos. Eu adoro Saramago, o Lobo Antunes, o Virgílio Ferreira, pá, todos os grandes escritores, o Essa, o Camilo Castelo Branco, todos eles incríveis, mas eles escreviam para um grupo de pessoas que não era o povo claro. normal. Não era para pessoas instruídas, letradas, e portanto eu decidi que não é para essas pessoas que eu quero escrever. Eu quero escrever para toda a gente. E foi é uma razão, por exemplo, que me leva a perceber porque é que o Pedro Chagas Freitas ou o Raul Minhalma vendem 300, 400, 500 mil livros num ano. Porque as pessoas... Não é porque eles são maus escritores. Tu podes não gostar do teor daquilo que eles escrevem. Ah, porque não é profundo, não é isto. Agora, uma coisa eles sabem comunicar com esta massa de gente que não tem tempo para ler, porque chegam às 10 da noite, têm filhos, têm que fazer as coisas em casa, se calhar o único bocadinho que têm para ler são os 10 minutos em que vão à casa de banho. E nesse momento, eu não quero ler um ensaio profundo de Saramago, onde ele, pá, sendo genial, porque é genial e foi genial, a escrita é muito densa, é difícil ler. É Eu às difícil de vezes, não ter. Epá, o que é que ele gajo quer dizer com isto? O que é que significa esta palavra? Espera aí. mas É tu difícil. fazes, mas tu farás isso possivelmente, né? Mas mais de 90 e tal por cento da população não vai fazer. Não. Eu às vezes o que eu sinto é que quando sai algumas notícias, e não vamos entrar por esta área, seja Uhum. ela políticas ou financeiras, às vezes o que eu sinto é que as pessoas escrevem aquilo e a maior parte das pessoas não percebe o Não conteúdo. percebe, não percebe, Vê não aquelas percebe. palavras gordas, né? Pá, Que ou é apelativa é preciso dar a volta ao texto. É preciso dar a pronto, volta ao texto. e se calhar leem aquilo tudo e depois no final do dia perguntam assim, mas o que é que tu percebeste disso? Certo. E as pessoas, e atenção, não estou a dizer que eu é que sou o mais entendido ou não, mas o Não, que eu não, sinto é que não. as pessoas têm dificuldade, qual é a Tem, porque mensagem aquilo que se quer é passar naquilo. escrito em demasiado técnico, ou em politiquês, ou em financês, ou em direitês, ou em desportês, ou em futebolês. Pá, é assim, é o que é. Mas Boa, eu estou aqui para combater isto. boa. Diz-me uma coisa, Martim, acredito, como é que tu encontras, vamos lá chamar esta palavra, inspiração para criar conteúdo? Porque acredito que nem todos os dias nós temos, eu digo isto, Não, sentimos alguns bloqueios. Eu lembro que uma vez quando entrei numa certo. empresa, uma pessoa dizia, aquelas pessoas são os criativos. E houve um financeiro, pois, e quis-me dar a ideia que os criativos tinham um custo associado. E eu assim, pois, mas eles não chegam às 9 da manhã. Bem, hoje são 9 da manhã, tenho que começar a ser criativo até às 6 da tarde. Pronto. Não Pá, dá, eu não conheço, mas, pronto, mas ainda não ainda há tive. muita gente que acha que é assim, Pronto. exatamente. E eu disse assim, pá, Hum, eles têm os seus timings. Eu se calhar prefiro que ele venha ao meio-dia e rende-me até, não sei até que horas, do que dizer que ele tenha das 9 às 6 ele não vai render nada. Não é? Mas pronto. Como é que tu tentas trabalhar olha, esse desafio? Vamos eu chamar. gosto muito de ter rotinas, de coisas que faço. E eu falo sobre isso no livro, sobre Uhum. o meu processo e como é que eu lido com bloqueios. Epá, e os bloqueios acontecem a toda a gente.
ok? Agora, uma das coisas que eu digo e que eu ensino e que eu falo nas mentorias e nas mentorias de grupo que eu vou lançar agora e que dou à empresa e tudo mais é, para mim, e é de experiência comprovada, só há uma forma de contornar, há duas formas de contornar os bloqueios. A primeira é ir para a rua, mesmo, ir caminhar e dar uma volta a pé. As Vai caminhadas são ser. ótimas porque ajudam imenso a um gajo a sair da própria cabeça, que é este o grande problema. Nós passamos a vida enfiados na nossa própria cabeça e toldados, e eu trabalhando sozinho, tenho muito mais essa dificuldade, às vezes, precisar de, pá, às vezes é preciso uma opinião de alguém, porque é bom ter a Ana, só que às vezes preciso falar com uma outra pessoa que não seja a Ana, que não esteja tão Estou viciado. influenciada pela minha forma, exatamente. Então, ir para a rua é muito bom, falar com alguém, pedir, olha, ligar a alguém só para bater umas bolas, às vezes gosto muito de fazer isso. A outra coisa é, eu não consigo bloquear a escrever, porque se eu estou a sentir que estou a bloquear, eu começo a escrever. E começo a escrever quando mais não seja, é um exercício que eu faço muitas vezes nos workshops, que é, vais começar a escrever sobre seja lá o que for. Ah, pá, mas eu não sei o que é de escrever. Escreves sobre o facto de não saberes o que é de escrever. Porque o cérebro é um músculo, precisa de começar A ser a trabalhado. trabalhar. Não é? E eu não posso chegar e acordar de manhã, pá, estamos numa era onde se vê, pá, isto já, a mim já tem bastante, porque é a era das pílulas mágicas, a era onde é tudo facilmente, só tens que fazer isto e a tua vida vai mudar nos próximos 6 meses, faz isto para alcançar 50 mil seguidores em 6 meses. Eu assim, mas por que raio é que eu quero 50 mil seguidores em 6 meses? Eu ando aqui há 6 anos a publicar conteúdos todos os dias no LinkedIn. Pá, estou a chegar agora aos 20 mil seguidores. E é uma coisa que eu acho que está tudo louco. Estas 20 mil pessoas, o que é que eu tenho para lhes acrescentar à vida? Que elas venham para aqui perder tempo com aquilo que eu escrevo. Não, mas Agora, há um fator importante. Desculpa te interromper, Martim. É que a tua questão é a consistência. É que não é. Eu também posso dizer que escrevo há 10 anos e depois vais mas ver, tenho 3 atenção, Faz conta, tenho 3. exatamente. São 6 Agora, eu anos. cheguei aqui 6 anos sempre a ser consistente, mas isto também esgota. E eu cheguei agora a um ponto onde esgotei. Onde eu Uhum. disse onde eu senti claramente que perdi o propósito de estar a fazer isto todos os dias. Eu cheguei ao ponto, e falei isto na terapia, cheguei ao ponto de dizer estava a dizer ao meu psicólogo, para quê? Para que é que eu ando, para que é que eu ando a fazer isto todos os dias? Não está sequer a refletir o número de leads, Uhum. nada. Portanto, eu preciso de comunicar, mas ao mesmo tempo cheguei a um ponto em que a pressão de ter que fazer todos os dias era muito maior do que o prazer de o Sim. fazer. Então o que é que eu Já disse? estavas-te a Acabou. sentir que era mais porque era um É, processo automatizado do que um prazer exatamente. de. Porque tinha que ser, tem que Tinha que ser, por causa ser. dos números, por causa do algoritmo. Pá, e o que eu fiz foi parar. Disse, não, chega. Agora vou entrar numa cena de publico quando me apetece. Nem quando me apetece. Portanto, porque estarmos a ser escravos disto, de uma coisa que nós criámos porque era divertido, porque precisávamos de nos expressar, porque queríamos partilhar coisas com as pessoas, estar a ser um escravo disto, ao mesmo tempo ter que gerir uma empresa, pá, gerir uma família, vem um bebê com estas alterações todas que isso representa, ter uma filha de 7 anos, ter um negócio para gerir, ter conteúdos para criar para o meu negócio, criar um site. Não dá para tudo. E a cena é que nós somos forçados a acreditar hoje em dia que se não dá para tudo é porque tu és fraco. Ah, pá, não, tu és mais fraquinho que os outros, né? Olha, estás a perder o comboio, estás a perder o comboio. Ah, pá, vamos todos morrer. Nós vamos todos Não, morrer, isso é tudo eu acho que ridículo. também há uma parte, e concordo, estás a dizer, o que acontece é que nós, a nível de formação, né, associamos que quando as coisas não estão. Para já, cada um tem que ter a sua velocidade, né? Temos que respeitar a velocidade de cada um. E segundo, pá, mais vale se calhar lançares uma vez por semana do que dizer que estás todos os Epá, dias a exato. lançar, que depois lanças É por isso. quantidade e não por qualidade. Exatamente. Fiz a experiência, sim senhor, foi interessante, tchau, acabou. Não quero mais. E Pá, tem que haver porque um princípio meio e termo, às vezes, epá, tu às vezes dizes, também é preciso e isto era descansar, o não é? bloqueio. Exatamente, e isto era o bloqueio. Pá, e depois, quando tu tens ao mesmo tempo trabalho de clientes e tudo e mais alguma coisa, há alguma coisa que tem que ficar para trás e não pode ser aquilo pelo qual te pagam para tu fazeres. Portanto, tem que ser aquilo que é, no fundo, um bocadinho mais dispensável. A cena aqui tem, tu percebes que, ok, há bloqueios, sim, aceita que há bloqueios, aceita que não tens que estar todos os dias no top of the game, porque não estás, e esta foi uma grande aprendizagem que eu fiz em 2022, 2023, pá, e que eu gostava mesmo de passar a todas as pessoas, que é, nós achamos e vivemos debaixo desta lei, quase, que nos diz que temos que fazer o melhor que sabemos todos os dias, e não temos. Às vezes, tu não precisas fazer o melhor. Não precisas. Às vezes, tu precisas fazer o trabalho que é preciso fazer. Certo. É preciso fazer isto, então faz isto. Isto exige o teu melhor? Não. Isto exige que eu dê 30%. Então dá esses 30%. Chega para aquilo. E assim não Compromisso, te desmifras todo. Não é? compromisso, não é? Tipo, Exatamente. É aquilo que é para fazer. Então faz aquilo. Não queiras fazer aquilo e mais um arranha-céus por trás. Ninguém te pediu o arranha-céus.
Pediram-me só aquilo. Não Eu é? acho que as pessoas também Pá, às vezes vivem a parte do sonho, que é importante, efetivamente, mas não temos que também nos prejudicar por causa do sonho, não é? sim, sim, E não sim, sim, devemos, sim. e não devemos viver aquilo que também somos nós, porque senão chegamos a uma altura, deixamos de ser nós e estás a criar conteúdo todos os dias que parece deixar de ser tu, parece que és uma máquina, Ok. não é? Yeah, é Estás a isso. todos os dias a ter que produzir e tu dizes, pá, mas hoje não me apetece escrever, meu, qual é o problema de não apetecer escrever? Não é por causa que eu não deixei de gostar, não é? Por isso, e acredito que Martim, como é que tu no meio deste processo tentas, vamos lá chamar, manter atualizado com estas mudanças de... Epá, olha, eu leio muito, Uhum. leio de tudo, leio sobre tudo. Hum, Curiosamente, deixei de ver notícias a toda a hora, a todo o instante e todos os dias, que foi uma das coisas que tive mesmo que fazer porque, para a minha sanidade mental. E começou, sobretudo, olha, começou com a guerra da Ucrânia, o ano passado. E Sim, deixei de ver e a partir daí, epá, melhorou bastante. Houve muitas coisas que melhoraram bastante. Mas de resto, leio blogs, leio, pá, como vês, sim, gasto muito dinheiro em livros, mesmo. sim. Ainda hoje fiz um post sobre isso, que é, eu tenho um problema de compulsividade com livros. Eu, para mim, comprava os livros todos que olhava e que os meus olhos pousavam e diziam, eu gostava de ter aquilo. Só que não posso porque não tenho espaço e não, como E não tenho tempo, ainda dinheiro para comprar uma casa, não é? E faço, faço e parte. tempo, não é? Porque também é preciso tempo. Não, mas isso eu sei, atenção, mas isso é uma coisa que eu assumo claramente, que é, eu sei que eu não vou ter tempo suficiente na minha vida inteira para ler isto tudo. Pronto, Mas é o facto de saber que tenho deixa-me confortável. descansado de alguma forma, exato. É. Que tenho e que vou poder passar para os meus filhos. E um dia mais tarde, olha, isto é tudo. Aliás, a Leonor já sabe, isto um dia é tudo, vai ser tudo vosso, tudo teu e do teu irmão. Portanto, vocês depois fazem o que quiserem, mas isto é aquilo que eu também estou a construir para vocês ficarem Um com legado. isto pela vossa vida fora. Portanto, é ler, é ler o trabalho dos outros e é sobretudo a ler trabalho de pessoas que escrevem melhor do que eu e ficar contente com isso. E dizer assim, porra, ei, é isto, grande texto, mano. Antigamente o que eu sentia muito era inveja. Era tipo, pá, eu nunca vou conseguir escrever assim. E hoje em dia, está tudo da forma como nós pensamos. Hoje em dia, o que é que eu acho? Mindset, não É é? tipo, pá, Mindset. brutal. Aí é um grande texto, mano. E às vezes encontro textos de pessoas, pá, random, que escrevem hoje em dia, contemporâneas, e faço questão de ir lá dizer assim, olha, muito bom. Tal como vejo agências a fazer bons anúncios e vou lá dizer, olha, grande copy. Brutal, olha, parabéns, mano. Está muito bom. Mas eu acho que isso também, Martim, também acho que isso também nos prova que nós crescemos, porque reconhecer o trabalho dos outros é É, reconhecer o nosso também, não é? Porque nós, exatamente. nós às Exatamente. vezes associamos, eu acho que a parte da competitividade é importante, mas também nós não precisamos ser sempre melhores que os outros, nós temos que ser o melhor nosso, não Mas acho que isso é um problema que começa. Eu estava a falar sobre isso com a minha mulher esta semana, ou com a minha filha também. Começa na escola. nas escolas, é isso mesmo. Eu E, ia tocar nesse e é ponto. horrível, pá. É horrível, porque o nosso sistema não muda há 150 anos. Mudámos tudo na vida. Mudámos os carros, mudámos as casas, mudámos a eletricidade, mudámos não sei o quê. A escola continua a ser o sítio onde tu vais depositar os teus filhos, que ficam sentados a partir do primeiro ano, têm que sentar, metem a mão no ar para falar, concorrem uns com os outros constantemente por notas e depois querem que os seres humanos sejam amigos uns dos outros e sejam solidários. Portanto, Não, estás a pedir ao ser humano coisas e, completamente contrárias, e não até há outra é? coisa, dois pontos vou referir para não entrarmos se calhar por aí que estava quase um podcast, que Sim, é, estava um podcast ponto, sozinho, só com ponto isso. número um, esperamos resultados diferentes, com os mesmos Yeah, métodos. E exatamente, segundo, estúpidos, burros. às vezes faz-me imensa confusão, como os meus o teu, a tua, peço desculpa, e quem vem aí, que é chegam ao final do dia e ainda trazem trabalhos para casa. Epá, eu fico doente. E Felizmente a eu, professora dela e, por não acaso, manda eu não muitos, tenho que eu fico reclamar, porque doente. realmente, quando falou connosco, partilhou uma coisa que eu achei interessante: é assim, quando tiver uma prova, 1 ou 2 dias antes, eu vou só enviar 1 ou 2 exercícios, só para eles relembrarem. Pronto, epá, E eu acho que é mas eu inacreditável. sei que tenho Eles colegas passam às meus, vezes 8 horas na escola por dia. A é, minha filha tem dias em que tem aulas das 9 da manhã às 5 da tarde, no primeiro ano. é, Pá, e se nesse dia chega a casa e faz os trabalhos de casa, eu já disse à Ana, às vezes tipo, que a Ana tem muito aquela coisa de dizer, não, tens que fazer o trabalho aqui na mesa, tens que sentar, não sei o que, devias ter feito, isto está mal, isto tens que apagar e apagar bem, não sei o que, pá, sim, e eu não fui nada assim, ela foi, mas eu era tudo menos certinho, então eu dizia, pá, não é isto que vai fazer com que ela seja incrível daqui a 20 anos, é bom ter a disciplina, é bom teres a cena de fazeres bem, como estão a pedir, mas a maior parte disto tudo que nós vamos querer que ela enfie na cabeça não vai servir para nada. Nós certo, andamos a estudar história durante anos e anos e anos, não serve para nada. Nada. aqui, Martim, eu acho que aqui a questão é, como eu digo à minha esposa também, é aqui o maior desafio é educar, né? E nós tentamos, de uma certa forma, ir buscar o Oh, é melhor de cada um de difícil, pá. nós, tentamos dizer, bem, faz esta parte boa minha, mais aquela, e depois isto Yeah, mistura-se tudo na nossa sociedade, está a correr a 2000 a exato. hora,
É difícil. Epá, é um desafio enorme. Pá. É das coisas que mais me angustia, é exatamente isso, é o futuro deles, é o que é que... Pá, tentar ser alguém que está aqui sempre pronto para ajudar nas coisas que vão acontecendo, mas não faço a mínima... E agora com a inteligência artificial, pá, não faço a mínima ideia do que é que isto vai dar. Acho que não vale a pena estar a tentar adivinhar, Não. porque vai Mas ser tão fora. acho que um dos pontos que nós temos que fazer é dar os valores. Pronto, eu acho que isso aí é o que nós Isso é depende mais de Epá, nós. exatamente. É o que depende mais de nós. Os outros, até porque às vezes eu digo, eles passam mais tempo com os outros que connosco. Por isso, se nós não demos esse. Completamente. eh, pá, às Nós vezes. acordamos, fazemos a parte chata, não é? Depois obrigamos a ir tomar banho e aquelas coisas que também é a parte chata. Nós ficamos com as partes chatas. Ficaste aí num ponto que há pouco tempo com a minha esposa tu tocavas a parte da educação e eu dizia, tendo em conta que a nossa sociedade está formatada de tal maneira que nós só ficamos com o processo, às vezes que é o menos cristal, não é? A parte da cereja no topo do bolo, não é? Chamamos a atenção, corrigimos, não estás bem nisto, às vezes castramos, não digo negativamente, mas porque, eu não fiz assim, por isso ele também se calhar não deverá atirar-se por ali ou por lá, por isso bloqueamos ali bastantes coisas, por isso eu acho que isso é esta evolução que já era esperada, se calhar, algumas partes, para que no futuro Sim, os nossos sejamos pudessem melhores. apanhar. Acho que Olha, sim. eu se não estou em erro, tens ali uma coisa que diz dar a volta ao texto. Penso que é uma coisa que deves ter alguma cunha. Menino! Deves ter Menino! alguma Vamos cunha. cá, fazer. Penso que é uma Menino! cunha que tu conseguiste aí de alguém que já te arranjou, não é? Muitos Aí está parabéns. eu. Muito obrigado. Acho que é o Muito teu obrigado. projeto. Consegues, se é que é fácil resumir, mas eu acho que é uma etapa na tua vida que fica, é um marco, não é? Como se costuma dizer, como é os Sim, nossos sim. filhos, cada um da sua Eu já sensibilidade, tinha do seu escrito um amor. livro em 2012 sobre futebol, na altura, sobre o André Vilas Boas e o Futebol Clube do Porto. Uhum. Mas aquilo foi uma experiência tão traumática que foi quase como se eu tivesse renegado que isso tenha acontecido. Mas não, faz parte do processo. Mas agora, de facto, é aquilo que eu te dizia há bocadinho, que o meu objetivo com este livro foi só ajudar. Foi precisamente um, ajudar as pessoas que têm que comunicar diariamente com o público ou com outras pessoas ou com entidades ou seja lá o que for e que pelas mais variadas razões quando se sentam em frente ao ecrã sentem-se mal, sentem que não sabem fazer aquilo, que estão desconfortáveis, que queriam estar a fazer outra coisa, que não têm competência para fazer aquilo, que não têm sequer quase o direito de estar a fazer aquilo. Uhum. E aí foi isso que eu quis fazer, foi isto que eu quis trazer, foi precisamente partilhar aquilo que é a minha experiência. Portanto, eu não quero ensinar ninguém a escrever, não sou professor. Sim. E isso faz-se muito cedo, e não é com um livro que se ensina alguém a escrever, mas quero trazer ferramentas e estratégias para ajudar as pessoas a tornar o seu dia a dia mais fácil. E, sobretudo, vindo eu de uma família com tantos problemas de comunicação, que criam depois problemas muito grandes, o que eu pensei sempre foi: eu quero que o meu país consiga ter menos problemas a comunicar e ser mais claro naquilo que quer e que as pessoas consigam viver melhor porque comunicam melhor. Acredito claramente que se nós conseguíssemos dizer uns aos outros aquilo que verdadeiramente queremos dizer, metade dos problemas que existem no país e no mundo não aconteciam. Portanto, o meu objetivo foi ajudar só, é isto mesmo. E como tu dizes muito bem, a palavra às vezes eu acho que as pessoas querem dizer o mesmo, mas a forma como transmitem uma para a outra cria ali às vezes gaps, né, de Epá, comunicação todos e às nós vezes estão a jogámos ao dizer a telefone mesma coisa. estragado, não é? Claro. Nós todos jogávamos na escola ao telefone estragado, em que tu É. dizes uma coisa ao ouvido da outra pessoa, ao ouvido, Sim, e a ouvido. pessoa consegue não perceber, e depois essa pessoa passa a outra, e passadas três ou quatro, aquilo que tu disseste já é outra coisa completamente diferente, né? E Bem, nós ficávamos assim, mas como é que é possível? Está a dizer ao ouvido. Pá, e basta acelerar, ou atrasar, ou falar com mais grogue, ou não sei o quê. Há tantas nuances na ou mais comunicação. fechado, ou não há. Exatamente, que é suficiente. Imagina, uma pessoa dos Açores, das profundezas de São Miguel, fala com uma pessoa de Santarém ou de Claro. Lisboa e não se entendem. Não, E e isto às é vezes, incrível, e né? associar isso, depois a um gesto, a uma movimentação corporal e tudo o resto, isto fica completamente Para mim, eu sou um, apaixonado, de abrir facto, um por olho, ou não isto. sei o quê, ou frangir, não sei o quê, outro, ele se calhar já não costura Sim, com isso. E se sim, calhar é um sim, sim, pico que ele sim. tem, não é? Às É vezes. isso mesmo, é isso Por mesmo. isso, o meu entendimento, que é o que tu estavas a transmitir, ou seja, ajudar as pessoas a desbloquearem, por assim dizer, Sim, sim, em que sobretudo partilhas isso. um conjunto de, ou seja, quem quer seguir Técnicas, estratégias, esta estratégia. fórmulas, experiências, sobretudo muitas experiências,
muito daquilo que é a visão de quem faz isto, quem anda nisto há mais de uma década, há praticamente 15 anos. E depois, sobretudo, foi também perceber que não havia em português nenhum livro assim, e que muita gente passava pelas minhas formações. Quando chegava à parte final, dizia, então, e o que é que recomendas de livro e de coisas, não sei o quê, era tudo em inglês. E vi muita gente ficar tipo, lá está, por isso é que eu dizia, eu conheço o meu país, eu sei que o inglês é ótimo e tem um mundo de informação, mas eu procuro por alguma coisa em português e há muita gente no meu país que não sabe inglês. Claro. Tem um mau inglês, que não se sente confortável a ler um livro inteiro técnico em E inglês. quando chega ali uma parte mais técnica, se não souber entender minimamente o português, Exatamente, não exatamente. vai, até vai ter aquela resistência, as pessoas já são resistentes, né? E se calhar ali, por muito tecnicamente que esteja bem explicado em inglês, a pessoa vai se sentir com dificuldade a entender. E depois, se calhar, Certo. desiste de ler o resto. E sobretudo começas a ter que ir ao dicionário cada frase ou cada página e não tens paciência. Não tens, a maior parte das pessoas não tem paciência para isto. Tu tens algum processo que tu uses para quando queres criar um conteúdo assim, em curto espaço de tempo, para que isso saia, vamos lá, de uma forma natural, vamos chamar assim? Olha, tenho neste caso, eu sigo um processo de escrita que é sobretudo aquilo que faz é, eu até o partilhei no livro e agora só para que vocês possam levar o processinho todo direitinho aqui deste momento, aquilo que eu te posso dizer é que é assim, naturalmente que ao início, quando qualquer um de nós tem que fazer isto, tu és assomado por sentimentos vários, tais como a falta de segurança, a falta de confiança, o medo, a síndrome do impostor, tens vergonha porque não sabes o que é que as pessoas vão dizer sobre o que tu vais escrever. Um, Neste caso, estas coisas até podem durar às vezes várias horas e até tu começares a conseguir desbloquear. Então, o que é que eu faço? O meu processo divide-se em 6 partes. Portanto, eu primeiro começo por pensar e observar. A partir daqui, começo a tentar ali criar um mind map de alguma forma com as coisas todas que eu sei que quero dizer. Daqui passo para a segunda parte, que é a pesquisa e ganhar inspiração. E onde é que eu me inspiro? Há bocadinho perguntavas-me isto. Eu inspiro-me em tudo. Em tudo. Na vida, nas coisas que estão a acontecer lá fora. Nessas alturas, tento não ter a música nos ouvidos, porque tentar ouvir os barulhos da rua, tentar abrir a janela para ouvir o que se passa lá fora, o Claro. carro, o trânsito, essas coisas todas. Portanto, vou pelo caminho da pesquisa e ganhar inspiração. E a pesquisa de facto, é muito importante. É das partes mais chatas e é das partes onde o ChatGPT, por exemplo, veio ajudar mais. É das partes mais chatas, porque depois é preciso relacionar a pesquisa que tu fazes e então sim começar a tratar de criar o teu mind map. Depois, na segunda fase também, leio muito, ok? Começo a ler, a ler, a ler, a assentar ideias, a fazer perguntas e dúvidas que aquele tema ou aquilo que eu tenho estado a ler até agora me estão a fazer ter, tirar notas e começar então aqui a organizar as minhas ideias. Aqui, no fundo, ou seja, o que é que eu faço? Eu tento deitar logo fora aquilo que não interessa, aquilo que eu já percebi que não vou usar e que só vai-me atrapalhar. Portanto, aí mando logo fora ou então guardo num documento à parte para depois poder usar mais tarde. E começo a dar uma estrutura ao texto, ou seja, partes é que eu vou querer falar. Vou começar por aqui, depois vou atacar com esta frase aqui, pôr este gancho, tentar ter este call to action, por aí fora. Depois, escrevo o primeiro rascunho e começo a escrever o primeiro rascunho. Depois de feito isto tudo, a Claro. escrita é quase a última coisa que arranca. Ou seja, estamos a falar de planeamento, né? Para sair, Exatamente. E o que é que acontece? Quando eu chego à parte da escrita, já não vou bloquear. Eu já tenho tanta coisa que sei que quero está escrever. estruturado, né? Exatamente. E agora, Parece, isto a mim ajuda. ajuda-me. A mim ajuda-me. Há muitas pessoas que fazem diferente e que funciona para elas. E está tudo bem assim. Está Claro, tu estás ótimo. a explicar um processo que usas, no teu caso Exatamente. Ou funciona, há seja, uns. isto não é mandamento, não é lei. No meu caso funciona. Depois, releio o meu primeiro rascunho, só quando chego ao fim, e vou editar aquilo que escrevi. E porque há aqui coisas que não funcionam, não estão bem, não gosto, vou reescrever, vou dar outro tom, vou dar a minha voz. Depois, nunca termino um texto sem ler em voz alta, ok? Este é o tipo, o quinto passo, é ler em voz alta, e passo sempre todos os textos, tudo aquilo que eu escrevo, por um software de verificação de texto, que é, neste caso, o Language Tool. Se for em inglês, deixo o Grammarly ativo para me ir dando sugestões. Não sigo tudo aquilo que eles dizem, porque há coisas que eu não quero escrever daquela maneira, porque é o meu estilo, é a minha forma Claro, de tua comunicar. Eu escrevo identidade. muito como falo, Uhum. tenho uma escrita muito aproximada da forma como falo. E tenho um último bastião,
tento ter, antes de publicar o texto, que é a Ana, que é mostrar o texto a alguém para essa pessoa ver e dizer, olha, acho que isto está um bocado aborrecido, ou está aqui um bocadinho complicado, ou simplifica aqui. E, portanto, um escritor, sim, também precisa de ter alguém que leia. E agora, por exemplo, com o livro, foi brutal trabalhar com um editor, a sério, o Orlando, que me transformou em alguns meses num escritor bem mais competente, porque tens alguém que te está a criticar, não para te destruir, mas para te ajudar a construir e a ficar melhor, é uma vantagem muito grande, muito grande. Tu tornas-te tão objetivo, é fantástico. No fim de contas, é nós darmos abertura para recebermos feedback. Exatamente, completamente. E segundo, temos uma pessoa que não diz só, eu não gosto, ou não sei o quê, não. Ele diz, eu acho que aqui não está, porque não estás a dar o ênfase, se calhar, que até querias dar, Exatamente. e E pode estou a ler melhorar um ao ver. livro agora, que é este, portanto, do Ryan Holiday, Certo. O Ego é o Inimigo, que complementa bastante esta vida de escritor, porque quando tu deixas de achar que és o maior, ou que tudo aquilo que tu pensas e que escreves é importante, e quando começas a pôr-te no teu lugar e a não querer viver de muito bom, venda livre, assim, tá fixe, mas eu agora quero é continuar a trabalhar para ajudar as pessoas e não sei o quê. É muito fixe porque tu deste dessa métrica de vaidade das palminhas e das partilhas e das. Eu estou super contente, Luís. Eu em 3 dias vendi 60 livros numa pré-venda. Já está. Portanto, há autores que não vendem 60 livros na pré-venda inteira. Eu tenho ainda mais 2 semanas. Portanto, há curiosidade, gosto imenso que isto esteja a acontecer, mas tenho que ter os pés bem assentos na terra para saber que há pessoas que vão dizer mal e eu tenho que passar por cima disso e continuar. Isto é uma viagem Mas que só como acaba diria quando o um outro, morre. falem de mim, meio ou mal, mas falem. Mas falem, exatamente, é E a isso outra mesmo. questão que acho que é sempre mais fácil, às vezes, não digo criticar ou opinar, mas quando também não se faz nada, também acho que não. Opa, isso é facílimo. Falar, toque, é facílimo porque não precisas fazer nada, é só falar. Às vezes perguntar, mas já escreveste alguma coisa? E a pessoa diz, não. Exatamente. Onde é que está o teu livro? Ah, não, eu ainda não escrevi isso. Então cala a boca. Pá, é um Onde é bocado. que quase acontece isso? Então tu está É, caladinho, está bem? Então, até é, amanhã. é mais fácil de. Mas às vezes. E também outra questão, que é. Easy said than done. Sim, a questão do feedback, no sentido de o feedback vai nos ajudar, porque penso que um dos meus, da minha interpretação, um dos teus maiores desafios é como é que de uma forma simples se consegue transmitir a mensagem que eu quero deixar. Já Exatamente. não tanto a parte pessoal, Não, não, não. a parte O que eu quero dizer. do tema, que é importante, qualquer tema nós podemos, há temas se calhar que não são muito como tu falaste da Mangueira, e podes arranjar, lá está a história toda, e no final de tudo a gente adora a história, mas como é que eu de uma forma simples vou tendo aqueles touch points em que as pessoas dizem, "Ei, olha o brilho que eu não via." No final do Sim, dia, o que é que a sim. gente vai acontecer? Se a regra funciona ou não funciona, não é? Exatamente. Isso resolve o problema que aquela pessoa tinha. Por isso. Como é É que isto. tu, no meio deste processo todo, ou seja, como tu já falaste, tocaste, a tecnologia para ti te ajuda no teu dia a dia? Como é óbvio. Ora, ajuda-me a pensar, ajuda-me a estruturar e a organizar coisas. Eu uso muitas ferramentas e acredito claramente que trabalhando em marketing e em publicidade, em comunicação, tu és tão melhor quanto melhores são as ferramentas em que tu investes e eu gasto dinheiro em ferramentas. Portanto, eu percebi claramente há 3 anos que eu não podia querer ser um escritor. Vou usar esta expressão, acho que nunca usei, mas um escritor profissional, de elite, por assim dizer, e usar ferramentas gratuitas. Portanto, isto era a mesma coisa que tu queres ter um Ferrari e andares a correr e a ganhar corridas e depois teres mecânicos de borla, a quem não pagas, não é? Claro. Portanto, quanto melhores são as ferramentas que tu usas, melhor é o trabalho que tu também consegues fazer. E isto tornou-se claro para mim que tinha que investir em ferramentas e, portanto, pago várias ferramentas que me permitem escrever melhor. Eu estou a pensar, por exemplo, no ClickUp, no Notion, estou a pensar no Zoom para gravar e para dar informações com qualidade. Estou a pensar no Language Tool, que tem uma coisa diária. Estou a pensar na minha ferramenta de newsletter, que também é paga. Ou seja, Não podes quando eu estar quero alguma sozinho, não é? coisa, No meio deste processo. exatamente. Não, é isso. É isso. Tal como eu comecei a fazer parcerias com muita gente e com colegas para conseguir mais negócios. Porquê? Porque era o que eu pensava assim, se eu for a fazer isto sozinho, que quiser embarcar o valor todo, isto vai-me matar porque eu vou ter que fazer tudo sozinho. E eu sozinho não vou lá nenhum. Eu Sim, tenho que pedir humana. ajuda a alguém que sabe fazer melhor do que eu e que sabe outras coisas mais do que eu adoro estar ao pé de pessoas que sabem mais do que eu, porque é onde eu fico mais tempo calado. E se eu sou uma pessoa que gosta muito de falar, como já percebeste, também adoro ser calado por alguém que sabe tanto ou mais do que eu e que está a explicar, e eu fico brutal.
E, portanto, estas ferramentas ajudam muito, muito, muito. Eu dizia há bocado que eu uso, por exemplo, o ChatGPT todos os dias. Pá, e tenho treinado as conversas e os pedidos que lhe faço exatamente para não ser um. Como é que escreve um texto, não sei o quê? Não. Eu quero que tu me escrevas um texto com estas características, usando deste tom, tendo parágrafos curtos, relacionando, por exemplo, a estética da escrita do Hemingway com aquilo que é o moderno. Pá, e às vezes faço-lhe um prompt de 6 linhas, 7. E ele agarra e faz aquilo assim, ok, gosto, mas agora tenta fazer de outra maneira assim mais leve. E é isto, Mas sabes que esse ponto que tu estás a tocar aí, não sei se tu tens esse conhecimento, mas, por exemplo, a área, as pessoas, eu costumo dizer, a tecnologia não é solução, vai-te ajudar potencialmente a um enable no meio do processo. sim, E sim. tu tocaste aí num ponto muito giro que é o prompt. Não é? Não sei se sabes, neste momento há profissões que é o prompt engineer, não é? Já está, já está, Nos já Estados sei. Unidos, eu posso depois partilhar com valores, parece futebolísticos, porque Ah, está ah, com a brutal. qualidade da pergunta, não tanto Pois, pela pois. resposta. Porque se nós Exatamente. queremos Não, ter não, isso respostas de eu fui qualidade, jornalista, eu sei, isso é uma coisa que eu já tinha como. Eu assim comecei, eu ao início, pá, é tal coisa, nós estranhamos sempre as coisas que desconhecemos. Então, quando eu comecei a ver toda a gente maluca com o chat GPT, eu tenho este problema que é quando toda a gente está à volta de uma coisa, eu tendo a não ir. E então, quer dizer, o chat GPT, nananã, vamos ficar sem trabalho, vamos ficar sem trabalho, vamos morrer, meu Deus, o que vai acontecer? Os escritores vão ser. Sim. Espera aí, calma. Não pode ser isso tudo. Pá, e quando comecei a usar, comecei a ir ver, epá, e tinha um amigo que já estava a ficar grande craque, muito rápido, e eu comecei a perceber rapidamente, ok, isto vai funcionar tão melhor quanto melhor for a pergunta que eu lhe fizer. Portanto, se eu lhe fizer uma pergunta do tipo, como eu estava a dizer, de cor é o céu, ele vai dizer o céu se eu resumo. fizer, se eu lhe pedir para me explicar com fundamentação técnica e teórica, apoiada não se nesta corrente ou naquela corrente, o que é que o céu é daquela cor? O gajo vai me dar uma resposta completamente diferente. Sim. Olha, E acima de tudo, outra questão que eu digo às pessoas: se nós não soubermos sobre a matéria, o que é que nós vamos fazer? Pegamos naquilo, copiamos e, desculpa a expressão, fazemos. colamos. Exato. Até que alguém diz: olha, a informação que tu estás a pôr não está correta. Por Exato. isso, por isso temos que ter aquilo é um processo de desbloquear, se calhar, algumas Aquilo ideias. ajuda-te a trabalhar melhor. É um assistente. Eu Aquilo é um considero assistente que pessoal, é o que eu eu, acho, cons- exatamente, é isso mesmo. eu vejo aquilo como um assistente. Acaba com o trabalho de sapa que eu tinha que fazer durante horas a pesquisar no Google, e não é à toa que o Google tentou comprá-los, não é? Não é à toa. Pá, eu achei muito engraçado que o OpenAI, o gajo que ele recusou vender à Google e vendeu agora depois à Microsoft, e o gajo disse na altura que foi: eu tenho a certeza que se eu vendesse à Google eu ia destruir o mundo, porque eles iam destruir o mundo com No isto. fim de Isto contas, ele arranjou um competidor, não é? Direto, não é? Porque senão aquilo mas ficava que lá tem está um uma monopólio, responsabilidade, exatamente, para não ter um exatamente. monopólio centralizado, por forma a não ficar tudo no mesmo, não é? Apesar que, Exatamente, porque isso é que é o grande perigo desta brincadeira. pronto, Agora, pá, como tu dizias, e bem, aquilo é um assistente, e eu uso aquilo como um assistente que me poupa dezenas e dezenas de horas, porque antigamente eu tenho feito esta comparação, que é, antigamente tinhas o Google, chegavas lá, fazias uma pesquisa, ele dava-te uma série de páginas de resultados, tu só ias à primeira, à segunda só ias se tivesses mesmo muita vontade, sacavas os links, sacavas o mais importante de cada texto, juntavas num documento, e agora vou ter que relacionar isto tudo, e agora vou ter que pensar sobre isto tudo. O ChatGPT é o Google com o gajo que te junta tudo. Está aqui, toma. não, E e tu tu até agora olhas para chegas, aquilo assim, não sei se ok. já deves ter experimentado, eu já às vezes artigos de papers que eu leio da minha área, ponho o link e disse, olha, preciso de um resumo. E está lá o resumo. Pronto, eu não estou a Pá, pedir e que me depois o que tu fazes é o quê? Tu vais editar aquele resumo e vais pôr pauzinhos de Martim é Pim isso Pim, mesmo. como diz Pá, não, e às vezes o até, editor. mesmo que eu não É isso. escrevesse, no final do dia, se eu não tiver um paper que tem 70 páginas e eu possa não Yeah. ter tempo e tudo, e quer só ter os bullet Resume, points, condensa-me a informação toda isto em bullet points, não sei o que, não sei o que mais. pronto. Epá, para mim, se calhar para o que eu pretendo, chega-me, É não é? suficiente, é É isso. E é isso que eu suficiente. dizia há bocadinho, lá está. É fazer o trabalho que nós precisamos de fazer. Eu acho que essa é que é a grande ciência da nossa vida. Tens que fazer o trabalho. E E o acima de trabalho tem que tudo, ficar feito. também nos traz qualidade de vida, né? Porque se calhar nós não iríamos ler aquele documento, não iríamos ter tempo, e ele Sim. ajuda-nos depois até ir fazer outra coisa. Yeah, yeah. Pronto, Mais eu acho que depressa. este balanço que nós temos de fazer e aproveitar isto como qualidade. E não, Sim, porque se as concordo, pessoas, concordo. porque ninguém sobrevive só com a tecnologia. Se não souberes pôr Não, não, atenção, não, isso é se eu não impossível, souber claro que mesmo sim. escrever nada, nada, não vai ser o ChatGPT que me vai resolver como escritor. Ora bem, Se ora for para bem. mandar uns posts, se calhar chega. Mas daí a potencialmente chegar a um escritor, acredito que são Sim, coisas sim, sim. completamente distintas.
Diz uma coisa, Martim, alguma história que no meio deste processo de escrita que consideres tenha tornado algumas, até mesmo na formação de referência? Se calhar há muitas, mas pronto. Epá, tenho muitas, muitas, muitas. Olha, eu este livro posso dizer que o escrevi em muitos sítios diferentes. Portanto, escrevi-o maioritariamente à noite, mas depois também usava para tarde de manhã e à tarde, quando calhava. Escrevi-o em Lisboa, em casa, no Porto, em Vila Real, em Coimbra, na Figueira da Foz, no Algarve. Depois também o escrevi muitas vezes pela noite dentro, até tarde e más horas, e tarde e muito, muito tarde horas da madrugada. Um, Pelo meio, o que é que aconteceu de desta vez por acaso não perdi nenhum documento, não perdi nenhum fecheiro. Mas pelo meio, olha, posso dizer que o título foi um processo brutalmente desgastante. Eu escrevi mais de 100 hipóteses e variações de título para este livro, 100, pá, e nenhuma estava a funcionar, até que o Orlando teve a brilhante ideia de chegar a dar a volta ao texto. E lá está. O Martim, noutra altura, tinha ficado lixado porque outra pessoa conseguiu chegar ao título do próprio livro, e quando ele me disse isto, eu fiquei logo: é esse, é esse, é esse, man, é esse texto. E comecei a usar aquilo nas frases e não sei o quê, e fica muito fixe. O que é que eu posso dizer mais sobre este processo? Pá, foi muito giro porque, e tu sabes que és pai, teres uma filha, e agora nós fomos para a Madeira no dia 8 de Abril, e quando viemos da Madeira o livro estava no correio, e eu não fui logo buscá-lo no primeiro dia, só fui no dia a seguir. Então o que é que eu Epá, fiz? Agarrei e dei à Nono a encomenda para ela abrir, e ela começou a abrir, epá, e ficou toda feliz da vida porque abriu o livro, e na badana tem os livros quase todos, não é? Na sim. badana tem a minha fotografia, e ela: ai meu Deus, tu és famoso! Ai, tu és famoso! Tu és famoso, eu não acredito, tu és famoso. E depois a seguir abre, e na terceira página tem para a Ana, a Nunu e o Vicente: pai, a Humano e a mãe também somos famosos agora. Então é muito engraçado este processo, e é muito, sobretudo, é muito gratificante eu ver a minha filha na escola a dizer aos colegas: então o que é que os teus pais fazem? São escritores. Porque nós somos os únicos que conseguimos, por exemplo, ir levá-la e buscá-la à escola todos os dias juntos. Não há mais ninguém na escola que tenha esta sorte. Então ela É um fica toda feliz: os privilégio, meus não pais é? são escritores, os meus pais são escritores. E então é isto, pá, é muito engraçado. Histórias teria muitas, mas também não temos assim tanto Claro. tempo para isso. Mas é isto, uma prova de sucesso. Agora, pensando em provas de sucesso ou de impacto que a formação tem, Luís, olha, posso dizer que eu recebo muitas, muitas, muitas mensagens, por isso é que também a pessoa não pode embandeirar em arco, de pessoas que dizem que eu ajudei a mudar a vida delas, que me ajudei-as a pensar melhor, ajudei-as a conseguir comunicar de outra maneira e a tornar a sua escrita diferente. Começaram a escrever de acordo com os conselhos que eu vou dando no LinkedIn e na newsletter, e que os resultados da empresa começaram a melhorar. Foram contratados porque começaram a escrever artigos ou textos de acordo com as dicas que iam vendo. Um, Ou seja, Pá, essa é a tua satisfação no final do dia. Como é óbvio, nós precisamos é. de outras coisas, né? Como é óbvio, para a nossa Gosto muito de família. dinheiro, como é Claro. óbvio, gosto muito de ganhar dinheiro, mas gosto acima de tudo que as pessoas sintam Tiveste que levam um alguma coisa contributo, né? daqui, exatamente. Contributo, E que, orientaste. epá, olha, aquele gajo ajudou-me, porque eu gostava muito quando comecei a escrever. Primeiro não havia internet, depois não havia redes sociais, e depois quando houve, pá, tu tens sempre. É difícil para um escritor, é difícil porque hum, tu tens que ganhar uma capacidade, se é que há muitas pessoas que nunca ganham, de gostares de ti próprio. E eu não gostava nada de mim quando comecei a escrever. Era um adolescente muito revoltado. Depois o início da idade adulta também foi pá, de confusão, de revolta, de muitos problemas na vida, porque é assim, há pessoas com mais problemas, há pessoas com menos. Eu tive de lidar desde muito cedo, desde os 20 anos, que comecei a lidar com amigos e pessoas a morrer, com cancros e com doenças, e a minha irmã suicidou-se, e pá, é muita coisa para uma pessoa só, mas isto transforma-te e muda-te para sempre. Mas aquilo que eu encontrei, o antídoto que eu encontrei, a forma que eu encontrei foi: põe tudo aquilo que és em tudo aquilo que escreves. E eu só consigo escrever assim. Eu deixo sangrar completamente, eu deixo purgar, porque é a única forma que eu sinto que vale a pena comunicar. Epá, e hoje em dia vejo imensas diferenças. Posso deixar só uma historiazinha simples deste processo, agora só para fechar, que é: eu conheci o Fernando Alvim num evento em outubro.
E na altura, já estava a escrever o livro, na altura disse-lhe claramente que foi aquela coisa quando tu perdes a vergonha e tu consegues coisas. E eu cheguei ao pé dele e disse: Olha, tudo bem, Alvin, olha, sou o Martim, estou a escrever um livro e depois, entretanto, o livro vai estar pronto ali para abril, maio. Nessa altura eu vou voltar a chatear-te porque tu vais-me convidar para ir ao teu programa. E ele ficou assim a olhar para mim: Hã? Eu sim, nessa altura depois vais-me convidar para ir ao teu programa. E ele assim: Não, isso é muita confiança. Eu tenho a certeza que tu me vais convidar, portanto, agora faz como tu quiseres. E agora, há 3 semanas, mandei mensagem outra vez: Olá, Alvin, como é que estás? Olha, o livro está pronto, portanto, quando me quiseres convidar, estás à vontade. E o gajo agarrou e convidou mesmo. Portanto, quando tu perdes a cara e quando tu te tornas quase que é um bocadinho como aos malucos, e no nosso país isto tem grande impacto, porque tens a ditadura ainda vive na cabeça de muita gente, e ainda há muita gente com medo de deixar sair cá para fora aquilo que sente, e eu não. Pá, eu perdi um Não, mas bocado isso essa. também é a diferença entre o fazer e o não fazer às vezes, não Yeah, é? yeah, é Porque isso. nós criamos ali o nosso cluster de bloqueios, depois não fazemos nada, não é? Portanto, e depois, Exatamente, se é vamos isso mesmo. partilhar um amigo, vou fazer isto, alguém vai dizer: "Pá, mas tu és maluco, pá, não sei o quê." E eu sou, pá, tanto sou que já o fiz, não é? Olha, Exatamente. aqui quase nas últimas perguntas, se calhar algum livro que eu costumo ter, é algum livro que recomendas, acho que já está escolhido, não é? Esse livro. Um livro que recomendo é este que está aqui agora. Ok. Portanto, dar a volta ao texto, já está na UC, aproveita, está em destaque Ok, hoje. excelente, excelente. Algum filme ou palestra que tu gostes de te inspirar? Filmes, pá, palestras, gosto muito de ver TED Talks sobre storytelling, gosto bastante. Há uma que é de um tipo que se chama o David Phillips, ele é dinamarquês, gosto bastante. E outra da Nancy Duarte, também gosto muito, portanto, são boas histórias. Filme, estava-me a lembrar agora de um filme que me marcou muito, que é o Eternal Sunshine of the Spotless Mind, Uhum. que é um filme espetacular, com o Jim Carrey como uma das personagens. E mais recentemente, deixa-me cá ver assim mas há um livro que eu gosto muito de recomendar e que eu leio todos os anos. Eu vou-te mostrar aqui. Desde há Hum. 7 anos que eu leio todos os anos e que é este, O Velho e o Mar. Uhum. E isto é uma ode à simplicidade da escrita e a como escrever de forma simples e de forma direta. E o Hemingway era um monstro a escrever assim, direto, simples. Está lá tudo, mas não é preciso inventar floreados de frases e tudo mais. É isto. Boa. Como é que tu lidas com aquelas situações que correm menos bem no teu dia para tentarmos Hoje em inverter? dia já lido melhor. Já aceito, a terapia ajudou muito nisto também. Já aceito que faz parte do processo e que é quando as coisas correm mal, tentar perceber logo que é só uma coisa que está a correr mal, não é o fim do mundo. Ninguém vai morrer porque tu escreveste um texto que tinha erros. A tua empresa não vai acabar porque tu enviaste um trabalho que não estava 100% incrível. Depois também, quando começas a dar oportunidades a outras pessoas de trabalhar para ti, tens que perceber que as pessoas também vão fazer asneira, também vão fazer caca. Mesmo quando tu avisas e dizes duas vezes, atenção, e a pessoa volta a fazer a terceira vez, tu Respirar tens fundo. que, e tens que perceber que é um processo, e também já passaste por lá, também já fizeste caca forte e feio. Eu lembro-me dos primeiros, no estágio da SIC, fiz uma asneira tão grande, que custou uma multa de 4 ou 5 mil euros à SIC que eu achava que ia ser despedido e não fui. Portanto, são coisas que fazem parte. Só quem faz é que faz, é que erra. Quem não faz, não erra. Isso é certinho. Portanto, errar é um sinal e uma demonstração de que tu estás a fazer alguma coisa para tentar chegar a algum lado. Sim, E por isso é que eu gosto muito de empresas que têm essa cultura olha, o Spotify é uma delas, sim. exatamente a cultura de permitir que as pessoas falhem de forma regular, mas que nesses falhanços consigo analisá-los e perceber, ok, há aqui alguma coisa para eu tirar e para eu aproveitar e para transformar naquilo que eu faço. Boa. Algum conselho que tu guardes como referência que te tenham dado? Sim, o meu avô, pouco antes de morrer, eu tive um desgosto de amor assim muito grande. Eu lembro perfeitamente do meu avô, estávamos sentados à mesa em casa da minha avó, e o meu avô tinha uma característica que era, tinha uma profundidade no olhar que era desconcertante. E eu ainda hoje, já passaram 12 anos, eu ainda hoje, quando falo nisto, até me arrepio, porque era um olhar que te conseguia ler, era inacreditável, porque era uma pessoa que entrava numa sala e não sendo um homem alto nem corpulento, enchia a sala
e ele falava, tu calavas-te para ouvir, e ele falava contigo diretamente, a olhar para dentro dos teus olhos, e tu, pá, havia alturas em que gelavas porque sentias-te despido. Certo. E ele disse-me uma coisa que foi: Martim, tu és o meu neto mais velho, estás a passar por um momento difícil, e eu só te quero dizer uma coisa, que é, nunca te esqueças que nas alturas mais difíceis da nossa vida, o trabalho é o nosso melhor amigo. E não é a tua mulher, não são os teus filhos, não são os teus amigos, é o trabalho a que tu te dedicas, porque entras, esqueces tudo que está lá fora e concentras-te em fazer o melhor que sabes e o melhor que podes. Pá, e aquilo ficou-me mesmo para sempre. Boa. Eu gosto muito de trabalhar. Isso é bom. Gosto muito de trabalhar as coisas que eu gosto. De resto, Claro. há muitas coisas que hoje em dia já não gosto nada de trabalhar e pá, eu adorava ser rico para não trabalhar e só fazer coisas que eu gostasse. Excelente. Última pergunta e é mais fácil, se calhar, algum hobby que tu tenhas e possas partilhar? Brincar com a Leonor, gosto muito, passear também. E acho que neste momento, em termos de hobbies, e estou a meter-me no guionismo para escrever séries e filmes para televisão. Portanto, é uma coisa que não é um hobby, mas vai ser um futuro. Um hobby, eu gosto muito de ler, eu leio muito, eu já vou no 18º, 19º livro lido este ano. Pá, é ler, sem dúvida é um hobby que depois se transforma noutras mil coisas. Boa. Olha, Martim, chegamos ao fim. Muito obrigado pelo teu tempo, Obrigado, eu, Luís. pelas tuas histórias e vamos falando e Vamos sucesso falando, sim, senhor. no teu livro e profissional e pessoal, que é o que eu me desejo. Muito obrigado, está bem para ti também. Um Varé. abraço e o resto, bom dia. Obrigado.